A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, comunicado à Irmandade, a paz de Deus, conforme deliberado na RGE, comunica-se à querida Irmandade que a partir do dia 20 de abril, que já passamos, após o culto, batismos, reuniões de jovens e menores e demais serviços, todos deverão permanecer sentados durante a execução do último hino, conhecido como o hino da despedida, que é tocado exclusivamente pela orquestra e pela organista. Somente após a execução completa da estrofe e do coro, se houver, a Irmandade se levantar para a saudação de despedida. Este procedimento, irmão, adotado em diversos locais durante o período da pandemia, agora pode ser realizado. Irmãos, e só que quem precisar por uma emergência de ir ao banheiro, pode levantar. O que os irmãos fizeram? Porque o culto só acaba mesmo depois da orquestra tocar o hino da despedida. E isso significa o quê? Se até o último hino, a Irmandade estiver ali dentro, Deus pode fazer uma obra, Deus pode selar alguém com a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus e a revelação do Espírito Santo pode ser ali selado, pode fazer obras dentro da igreja, porque o culto só vai acabar mesmo depois do hino. Tem alguns irmãos que gostam de ouvir o último hino e dar o último glória dentro da igreja antes de ir para casa, e isso é muito bom, muito agradável, ajuda a Irmandade a ir na comunhão para casa, irmão? Mas aqueles que se sentir de se levantar, então pode se levantar. E um outro adendo que eu quero colocar aqui, irmãos, antes de nós abordar esse vídeo, é referente às organistas, irmãos? Irmãos, as organistas também têm o direito de pedir o hino do silêncio, O hino aquele que é o primeiro hino tocado para que quando o cooperador o ancião vai atender. A organista também faz parte da orquestra. Deveria todos os encarregados rever esta parte e oferecer o hino para a organista, não só para os músicos, e sim para a organista. Tem locais que o encarregado pergunta: irmã, tem algum hino? A irmã vai e pede, irmãos? Mas tem locais que a organista é excluída, irmãos? Então, irmãos, nós estamos aqui fazendo esse vídeo, colocando essa novidade para a nossa querida Irmandade. Estamos aqui colocando algo em que a crítica aí estão praticamente com raiva, Estão querendo contra-atacar a igreja, porque a igreja na RGE fez os tópicos, As 18 folhas do tópicos, os irmãos colocaram aí, guiado pela Bíblia, guiado pelo Espírito Santo. Realmente a igreja, ela tudo certinho, tudo com versículo bíblico, comprovando o porquê mudou, o porquê veio os tópicos na congregação. E alguns críticos aí, irmãos, estão pegando áudios, do Cláudio Massola. O Cláudio Massola não é mais presidente, mas ele está entre os 20 mais antigos, Ele é o ancião agora de, se não me engano, Araraquara. Mas a Irmandade gosta do irmão Cláudio Massola, e o irmão Cláudio Massola tem algumas falas deles aí, que ele fala a voz, ele fala a língua do povo, A língua da nossa querida Irmandade. O que nós pensamos, Cláudio Massola não tem medo de falar e falou em alguns cultos. Vamos colocar aí o que o irmão Cláudio Massola falou. O irmão Cláudio Massola falou num culto, até avisando para o ministério não confundir seu ministério com o trabalho, que às vezes tem irmão vendendo órgão, vendendo colchão, vendendo coxas, vendendo algo, e chega na casa da Irmandade, por ser ali o cooperador, acaba até cobrando um pouco mais, e a Irmandade comprando, e depois dá algum problema, complica o irmão na frente do povo, irmãos? Que vai ter alguém ali falando: poxa,
comprei algo com o cooperador, mas não presta e às vezes foi caro demais. Irmãos, isso daí, nós precisamos ganhar o nosso dinheirinho, né? Precisamos trabalhar. Logicamente tem cooperador aí que não vive, né, da igreja. É diferente. Na congregação, o cooperador pode ter um trabalho, pode vender, né? E isso significa que o cooperador não vive da obra. O cooperador não ganha salário. O cooperador não é pastor que é assalariado. Por isso que o irmão falou, tome cuidado, alguns irmãos, fazer isso. Não venda para idoso, não trate ali, se tiver um filho próximo, converse com o filho, é assim, 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 assado, não cobre um absurdo por ser idoso, não confunda as coisas, irmãos. Então, irmãos, teve pessoas aí com raiva dessa circular, dessa RGE, onde foi vários tópicos aí. Um dos tópicos foi sim direcionado para crítica e bem direcionado mesmo, né, irmãos? E só que a crítica não fica atrás, eles estão aí remoendo e colocando outros áudios antigos para combater. Por quê? A RGE desse ano, que os irmãos colocaram praticamente todos os versículos da Bíblia comprovando nos tópicos, eles não têm como, né, falar algo, porque está biblicamente colocado aí, né, irmãos? Então, irmãos, tem pessoas falando que os irmãos estão aí enganando os velhinhos, mas colocou um ponto de interrogação para não dizer que está afirmando e se então se usa uma frase de interrogação para não dizer que está afirmando, né? Mas, irmãos, veja bem como que são as coisas. Esse mesmo crítico, ele fez uma capa do vídeo dele e colocou no título Gangue de Anciães. Marsola denuncia anciães lucra com idosos na CCB. E ele colocou uma capa bem chamativa: golpistas na CCB. Ancião denunciou estelionato. Você sabe o que é estelionato? É quando a pessoa enrola, vende algo e com aquela venda ele subtrai algum dinheiro, sendo que a venda não é feita. Seria um estelionato mesmo, a pessoa recebe um dinheiro sem que deixe a mercadoria. E isso daí, irmãos, essa fala do Cláudio Marsola, esse crítico, ele fez isso, mas para judiar mesmo, para falar algo que não é verdade, irmãos. Não é verdade. A fala do Cláudio Marsola foi de um tempos atrás, ele falando para nossa querida Irmandade e para alguns que estão até no ministério que vendem colchões, aqueles terapêuticos, que vendem órgão, paletó, né? Para aqueles irmãos, né, sem noção mesmo, né? Aqueles que estão por um fiozinho só no ministério, né? Que logo logo a gente sabe que sai mesmo, entrega o ministério, porque faz tanta coisa errada que não fica dentro da igreja, não fica ali, né? Deus pede conta. Então são esses irmãos que às vezes já vendeu um colchão e por ser do ministério confunde, por ser um diácono, por ser um cooperador de jovem, confunde e põe primeiramente o cargo para que a Irmandade compre. Mas isso daí o irmão Cláudio Marsola mesmo está falando, não compre, olha, não faça isso, né? Não faça isso. Mas estelionatário dentro da congregação, no ministério não tem. Pode ter alguém que dê o estelionatário, mas sem estar no ministério. Porque se tiver algum estelionatário no ministério, os irmãos já cortam de vez. Então são falas do Cláudio Marsola. Poxa, o Cláudio Marsola não é mais presidente da congregação. Essas falas são lá de 2023, lá do começo de 2024. Por que estão usando em 2025? Por que saiu agora os tópicos e os tópicos estão redondinhos e a querida Irmandade gostou muito, estão lendo e os irmãos, sim, os cooperadores vão colocar aí, os anciãos vão colocar esses tópicos após o culto, falar parte por parte, né?
mudou muita coisa na congregação, veio alguma parte lá de 1977 e Deus dando a luz para os irmãos. Só que essas falas do Cláudio Massola não foi uma denúncia, foi um conselho para aqueles que usam do ministério e vendem seus produtos. Para vocês terem a ideia, como eu já disse aí, se os anciãos, que o operador vivesse pela obra, vivesse do dinheiro da igreja como salário, eles não precisavam ter seus trabalhos de autônomo, não precisava fazer, né, ser pedreiro, vender algo para sustentar a sua família. Então é um caso isolado que o Cláudio Massola falou lá em 2023, mas eles não têm argumento contra esses tópicos que saiu agora da RGE e coloca essas falas e ainda coloca uma capa aqui, irmãos, que pelo amor de Deus é uma capa totalmente fora de contexto, uma capa mentirosa. Golpistas na CCB, ancião denunciou o estelionatário. Que isso, irmão? Anciãos lucra com idosos na CCB. Que isso, irmão? Pare com isso. Falar que anciãos lucram com idosos. Que coisa horrível é esta, irmão? Aonde nós vamos parar? Alma testemunhadas. Preste bem atenção. Ninguém joga pedra na vitrine quebrada. Joga pedra para quebrar a vitrine. Né, irmãos? Isso daí é uma coisa que está acontecendo e vai acontecer pior ainda. Você que frequenta, que vai congregar alma testemunhada, é essas partes aqui em que o tópico que a congregação lançou agora, para não acessar conteúdos na internet que falam coisas fake news, coisas que contaminam a sua alma, coisas mentirosas. Golpista na CCB. Na CCB, anciãos não são golpistas. Estão ali à frente do povo de Deus, pregando a palavra de Deus. A congregação não paga salário e os anciãos não precisam enrolar idosos na congregação. Você que é idoso, que sabe que congregam, põe aí nos comentários também. Vamos ajudar este vídeo, irmãos, a circular o mundo inteiro. Mentira falando da congregação. Aonde nós vamos parar, queridos? Aonde nós vamos parar com isso? Irmãos, para nós acabar esse vídeo, preste bem atenção. Leia todos os tópicos. No site da congregação está todos os tópicos, as mudanças para melhor. Estão aí falando, mas a congregação está mudando, agora vai ter estudo bíblico. Irmãos, preste bem atenção. O estudo bíblico, que possa haver, os irmãos falar algo sobre isso, é para os que forem pregar a palavra, estudar a Bíblia, para que dentro da Bíblia, no contexto certo, a pessoa, quando vai pregar a palavra, ele explica primeiro a exortação. A nossa palavra, a pregação dentro da congregação, ela é 3 etapas, irmãos. Leitura junto com a irmandade, exortação. E a terceira é a melhor, que é a revelação do Espírito Santo sobre aquela exortação. Quando o servo de Deus exorta, Deus manda a revelação. Então, irmãos, não vamos aí, mas a congregação... Estão com essa onda agora de falar, a congregação está mudando. É por causa da gente, porque nós falamos e a congregação está mudando. Não, irmãos, a congregação nessa parte, né, não vai mudar porque crítico critica aí. Aliás, todos eles não criticam para melhor, criticam para tirar o povo da igreja e enfraquecer, contaminar mediante a esse tópico que foi colocado. Tem que tomar cuidado, irmãos, porque um título como esse, Gangue de Anciães, Massola denuncia, Massola não denunciou nada. Anciães lucra com idosos na CCB. Mentira. Mentira. Anciães, você colocou no... Não foi um só. Vários. Né? No plural. Você colocou no plural.
Isso dá significado e quem pensa são os anciãos, todos os anciãos da igreja, da congregação que lucra com os idosos. Irmãos, pelo amor de Deus, né? Os nossos idosos sabem que isso não é verdade, os filhos, porque se lucrasse, se tivesse algo desse tipo, a própria família, os filhos iriam correr atrás e falava alguma coisa. Então tome cuidado com a internet e com esses canais que estão aí praticamente, irmãos, colocando fotos, né? Colocando aí chamativos, né? Fotos chamativas, né? E fazendo algo que não existe. Tá bom, queridos? Deixa aqui seus pedidos de orações e compartilhe, irmãos. Compartilhem. Dê a opinião de vocês. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade.